Bem, eu vou começar aqui no canal um negócio de matemática básica, entendeu? Na matemática nível fundamental 1, fundamental 2. É uma coisa simples, porque é muito bom você saber o básico muito bem, porque a base de qualquer conhecimento, seja de qualquer matéria, é muito importante para você ir além, tá bom? Então vamos revisar um pouco de conjuntos numéricos. Primeiramente, o que é conjunto? Conjunto é uma coleção de coisas iguais ou semelhantes, tá bom? Então, conjuntos de livros é uma coleção de livros, é um coletivo também de livros, né? Um coletivo é uma coleção também. Por exemplo, um conjunto de números pares, uma coleção de números pares, eles têm o que é semelhante, são pares, tá bom? Ou iguais, na verdade são semelhantes. 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente até o infinito. Interessante essa coisa de infinito. Por que existe infinitos maiores que os outros? Bem, o conjuntos numéricos vai explicar isso melhor. Então vamos lá. Começando pelo conjunto n, o conjunto de números naturais, que é 0, 1, 2, 3 até o infinito. Quando tem um n asterístico, significa tira o 0, é um conjunto não nulo, tá bom? Tira o 0 e começa do 1. 1, 2, 3, 4, 5 e até o infinito, tá bom? Então é isso, o n é 0, 1, 2, 3, 4 até o infinito e o asterístico, n asterísticos é do 0, tira o 0 e começa 1, 2, 3 até o infinito, tá bom? Agora tem um conjunto maior ainda, que é o conjunto de z, ou conjunto de números inteiros, que pega o 0, pega os números naturais, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 até o infinito, e também pega os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 até o infinito. Então esse infinito é maior do que o outro infinito. Aí falamos o que? O conjunto de n contém o conjunto de z, ou o z contém o número de n. Perdão, o z contém um número de n, tá bom? Um conjunto de n. Então z é maior, os números inteiros é maior, o infinito de inteiros é maior. Mas tem um número, tem um inteiro ainda maior, porque são 6 conjuntos no total, tá bom? Já vamos chegar lá. Então, números de... Tem também uma questãozinha, assim, o z mais, você pega só os números positivos. Os números naturais, tá bom? Números naturais e z mais são iguais, tá bom? Números inteiros positivos, 0, 1, 2, 3, assim vai. Quando tem os z asterísticos mais, você tira o 0, é um não nulo. Você entendeu como que funciona a lógica? Se tem um asterísticos, tira o 0, é um não nulo. Se tem um mais ou menos, é o positivo ou negativo no z, tudo bem? Vamos para os números racionais, que é o número de Q, tá bom? Representado pela letra Q. Os números racionais, esse é maior ainda. Esses são os números racionais, é o que? Pega tanto o conjunto de z e o conjunto de n, naturais e inteiros. Mas números fracionários, tá bom? Frações, 0,1, 0,2, 0,3. E de cada pedacinho, tipo do 0 a 1, existem infinitos números. Por quê? 0,0, 0,01, 0,02, até o infinito. Ou até chegar ao 2, entendeu? É muito louco você pensar nisso. Mas é isso, são números fracionários. 1/2, entendeu? 1/2 é um número fracionário, pode ser representado por frações ou números decimais, tá bom? Números quebrados, mas são frações, são números, isso aí, dízimas periódicas também são consideradas números racionais. O que é uma dízima periódica? É 0,333333, um número infinito, mas é um número que se repete, porque tem os números dízimas não periódicas, que são aquelas que não se repetem, mas já vamos chegar lá, tá bom? Conjunto de R, que também tem o conjunto de I. O conjunto de R é o conjunto de números reais, agloba todos os outros juntos, tá bom? E o conjunto de I são os racionais, dízimas não periódicas. Como que eu te falei, são números que se repetem, mas não... são números infinitos, são números infinitos que não se repetem, tipo 0, o pi, por exemplo, é um número não periódica e infinito, tá bom? E por fim, o conjunto de números complexos, que esse já é o seguinte, são números, basicamente, a raiz quadrada de menos 100, raiz quadrada de menos 50, tá bom? Resumindo, qual que é a raiz quadrada de menos 100?
isso já se encaixa no em conjunto de números complexos. Ó, resumindo, tá bom? Porque isso é papo para uma aula ainda maior, tá bom? Um papo para um vídeo ainda maior e específico para números complexos, conjuntos complexos, mas basicamente complexo é o seguinte: você pega a raiz quadrada de menos 100, você pega menos 100, qual que é a raiz quadrada de 100? É 10, beleza, 10 vezes 10, 100. E você coloca um i no final. Resumindo, a raiz quadrada de menos 100 é 10i. Por que i? Imaginários. São os números imaginários, tá bom? Como que eu falei, isso é papo para outro vídeo. Mas os conjuntos complexos têm essa questão de números imaginários, números bem difíceis, porque a raiz quadrada de menos 100 não existe nos números racionais. Apesar que os números complexos pegam todos os números naturais, inteiros, racionais, irracionais e tudo mais. Beleza, não sei se eu expliquei muito direito, mas qualquer coisa, me falam se vocês entenderam, me dá um feedback aqui nos comentários, beleza? Porque eu quero melhorar a minha didática. Tudo bem? É por isso que eu comecei o canal também, um dos motivos. Mas beleza, e por que eu decidi fazer esse vídeo sobre números irracionais, tá bom? Ou conjuntos numéricos. Eu gosto muito de ler também, e tem um livro, também tem um filme, claro, eu vou deixar aí o vídeo, né, que nessa parte que eu vi, do livro A Culpa é das Estrelas, cara, que fala sobre adolescentes com câncer. Então é um livro, um filme muito triste, tá bom? Porém é muito bonitinho, tá bom? É muito emotivo, emocional e muito bonito. É bom você ler para você refletir sobre o valor da vida e o tempo e dar valor ao pouco tempo que temos nessa vida, tá bom? E tem uma parte lá que, bem, eu vou deixar o vídeo aí. Tirem conclusões de vocês mesmo. Eu não sou formada em matemática, mas eu sei de uma coisa. Há uma infinidade de números entre 0 e 1. Obviamente, existe uma infinidade ainda maior entre o 0 e o 2. Ou entre o 0 e 1 milhão. Alguns infinitos são simplesmente maiores do que outros. Um escritor de quem gostávamos ensinou isso. Eu queria mais números pro Augustus Waters do que os que ele teve. Mas, Gus, não imagina o tamanho da minha gratidão pelo nosso pequeno infinito. Você me deu uma eternidade dentro dos dias numerados. E por isso eu sou eternamente grata. Eu te amo tanto mesmo.